O Produtor Quer Saber vai tratar de um assunto que interessa e preocupa muito os produtores: o seguro rural. Uma medida para minimizar os riscos de uma atividade que conta com as incertezas do clima e das pragas na plantação, como os seguros de carro e de vida. Ele vem para trazer mais tranquilidade para o setor agropecuário, mas infelizmente os recursos disponíveis não atendem à demanda. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o coordenador técnico e econômico da Federação da Agricultura do Paraná, Pedro Loyola. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante ao nosso agricultor. Eu acho que a gente podia começar falando sobre o seguro, porque ele vinha numa crescente, né? A subvenção que o governo fornece para uma política pública, uma política agrícola, né? Mas esse valor chegou num patamar e depois ele encolheu. O que aconteceu? Nós tivemos o ápice do programa em 2014. Então, nesse ano, a gente conseguiu uma cobertura de 10 milhões de hectares no país, isso representa mais ou menos 18% da área agrícola, e o governo aplicou nesse ano 693 milhões de reais na subvenção, então ajudando o produtor a pagar a apólice e dando a possibilidade, então, dele ter uma tranquilidade maior no plantio das safras, tanto de inverno quanto de verão, e também em outros seguros, né, de pecuária, florestas e hortifruti. Mas no ano seguinte, o ano passado, de 2015, a gente teve restrição orçamentária no programa, cortes de todo o orçamento, e acabamos ficando com apenas 282 milhões. Isso não dá nem para 5% da área agrícola. E o pior, né, o produtor recebeu o boleto bancário das seguradoras para pagar aquela parte da subvenção que o governo não pagou, né? Isso está previsto nas apólices e criou um clima muito ruim, né, para o nosso produtor, porque é uma situação muito ruim, porque essas apólices elas têm um alto valor, né? Uma apólice de trigo custa 15% da importância segurada, então a cada 100 mil reais o produtor tem que pagar 15 mil reais de prêmio, e isso vale também para frutas, né? E esses produtores todos tiveram daí que arcar com aquilo que o governo deveria ter pago e que estava previsto, né, no plano agrícola. A gente viu a questão da fruticultura, mais de 30 milhões que os produtores tinham que reembolsar. É interessante que em 2015 o governo acabou pagando o que devia de 2014, virou uma bola de neve e o orçamento cortou em 2015 e se rediscutiu. Mas tinha uma discussão de chegar a 1 bilhão, que seria o necessário hoje, né? Mais de 1 bilhão de reais, é isso, Pedro? Hoje a demanda ela é em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões. O que é essa demanda? É em torno de 30% da área agrícola do país em regiões que têm uma grande importância para a produção, mas que também têm um alto risco, né? Isso é até um estudo do próprio Ministério da Agricultura. Ocorre que o recurso disponível hoje na lei orçamentária é de apenas 400 milhões. Estamos daí, junto com a CNA, buscando, né, na Frente Parlamentar da Agricultura, no Ministério da Fazenda, uma solução para ver se aumenta isso para pelo menos 600 milhões para a gente tentar aí no ano que vem uma retomada do seguro para ter uma crescente, né? Porque o que acontece? Aquele produtor que contratou lá em 2014, ele quer continuar contratando seguro e a gente precisa ampliar o número de produtores, né? Em 2014 a gente teve 120 mil apólices, né? Então, ano passado foi um número muito pequeno contemplado com o programa e a gente precisa dar uma retomada nisso e daí também dar um horizonte, né, de longo prazo, que é o que a gente tem falado para o governo. Então, agora tivemos uma audiência pública no Senado Federal, onde foi colocado exatamente isso. Nós precisamos sensibilizar a área econômica do governo para mostrar a importância do seguro, né? Porque se não tiver seguro, é o que está acontecendo agora lá na região do Mato Piba, Mato Grosso, Goiás, produtor que não teve acesso ao seguro, né, principalmente de milho em algumas regiões, teve seca, perdeu, né, Mato Piba lá está dando 3 bilhões de reais de prejuízo, né, Mato Grosso, Goiás também com perdas, prejuízos enormes, e a maioria desses produtores não conseguiram acessar o seguro agrícola exatamente pelo corte no orçamento. Então a gente precisa entender que o risco da atividade não está só lá na região sul. A região sul é onde concentra maior risco, sim, mas as outras regiões hoje estão respondendo, estão tendo uma grande sinistralidade, prejuízos, e o governo precisa entender que é melhor gastar dinheiro na subvenção do seguro do que na renegociação de dívidas, né, que teria um gasto muito maior daí para equalizar esses juros do crédito rural.
É, porque é uma bola de neve. Se você tiver um seguro, você consegue justamente resolver essa questão e não vira esse endividamento, renegociação de dívidas. Agora, o governo andou mexendo, né, algumas regras, né, se estudou a mudança, mas para tentar fazer com o mesmo recurso mais produtores. Quer dizer, é uma conta que não fecha. Essas mudanças de regras na subvenção, no acesso à subvenção, isso preocupou? Nós fizemos já uma proposta para o governo para alterar essa regra. Esse é um outro problema, né? Todo ano muda a regra da subvenção, né? Então o produtor nunca sabe exatamente qual que é o valor que o governo vai dar de subvenção, porque já no meio do ano muda a regra por algum motivo, né? É bom lembrar, a gente mudou 6 vezes de ministro nos últimos anos, mudaram as equipes e cada equipe que chega lá quer, né, colocar a sua visão. Então a gente precisa ter uma visão de Estado e não de governo, né? Não de uma gestão de governo só, e ainda mais na agricultura, que os ministros têm, nos últimos anos, ficaram apenas um ano e meio, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer? Existem atividades que elas têm maior risco, né? Você pega o trigo, o milho safrinha, frutas, né, e feijão, o risco é maior. E isso daí é precificado no prêmio, né, no valor que o produtor tem que pagar pela apólice. Então, hoje, essas culturas, muitas delas têm, em média, um prêmio de 15%. Então, se nós continuarmos com a regra atual, né, para trigo está 55% de subvenção, né, e para as outras culturas em torno de 40%. Então, 40% em cima de 15%, o produtor acaba pagando quase 10% num seguro. Fica inviável para o produtor de frutas, de milho safrinha, contratar o seguro. A gente vai precisar mudar essa regra da subvenção, e para as demais culturas a gente entende que a subvenção tem que ser em torno de 45%, que é mais ou menos parecido com o que acontece nos Estados Unidos, né? Eles têm mais ou menos, pagam quase que a metade do valor do prêmio para o produtor. E isso tem uma lógica, né, que é dar o acesso ao seguro para o produtor, que aquilo caiba no custo de produção dele, que ele possa olhar o seguro, né, como uma gestão de custo dele, né? Não, eu vou pagar aqui um valor de prêmio, né, que vai ficar acessível para eu colocar no meu custo de produção, para evitar um prejuízo maior lá na frente, né, que seria muito indesejável nas renegociações de dívida. Agora, você entrou num comparativo que é o desejo do produtor brasileiro e das entidades, é ter algo similar aos Estados Unidos, ter uma lei plurianual, né, com 4, 5 anos, que possa se fazer esse planejamento. É interessante frisar a questão da importância do seguro agrícola, justamente porque aí você já atrai quem queira fazer financiamentos. Você vai reduzir o seu plano safra em relação a financiamentos com o aporte do governo? Exato. O seguro, ele é uma garantia para os agentes financeiros, né? Então você tem as cooperativas de crédito e bancos têm o maior interesse nisso, né? Você vai reduzir a possibilidade de inadimplência. E isso pode, inclusive, afetar a taxa de juros. Você pode ter, para esse produtor que tem seguro, uma taxa de juros menor. Você tem os fornecedores de insumo, as agroindústrias, os vendedores de máquinas agrícolas que fazem, né, tem através dos seus bancos também o financiamento de máquinas, também são os maiores interessados nisso. Porque o produtor, colhendo bem ou não, ele vai ter o seguro e vai poder pagar o seu financiamento. Então isso traz uma estabilidade para todo o sistema, para toda a cadeia produtiva do agronegócio. E é bom lembrar que quando você tem problema climático, né, num município ou numa região, isso não afeta só a agricultura. Ele afeta todo o comércio daquela região, né, porque o produtor ele tem conta no posto de gasolina, do diesel que ele compra, ele tem compras que ele faz no comércio, ele tem os seus empregados, né, os seus funcionários, e esse dinheiro do seguro ele serve para circular na cidade, né? Então nós já tivemos, participamos de alguns manifestos que alguns municípios fizeram no passado por conta de problema climático, que foi bem interessante de ver o pessoal do comércio e da indústria fechando as portas, né, em pequenas cidades lá do Paraná, em apoio ao agricultor, por entender que ele tinha que ter uma renegociação de dívida, porque na época ainda não tinha o seguro tão consistente, né, como tem hoje. Então, assim, existe uma importância econômica para o país do seguro que vai muito além do produtor rural. E é isso que o governo precisa entender, né? A gente precisa sensibilizar realmente a equipe econômica, porque perto da produção agrícola que nós temos, aí ter apenas 10% da área, né? Vamos comparar com os Estados Unidos, 90% dos produtores americanos têm acesso ao seguro agrícola com subvenção do governo. O governo lá nos Estados Unidos, ele paga para que as seguradoras
atuem naquelas regiões que têm maior risco, que geralmente ela não iria lá ofertar produto, o governo banca esse jogo para a seguradora. Então, assim, nós precisamos realmente desenvolver essa cultura do seguro agrícola dentro do governo, que é o grande entrave hoje, né? Mas a gente vê que também houve uma evolução para o produtor nos produtos de seguro, né? A gente olha os Estados Unidos, fala muito dos Estados Unidos, mas nós já temos hoje aqui no Brasil o seguro de faturamento ou de renda. É muito parecido com o modelo americano. O produtor aqui ele vai ter duas variáveis na contratação desse seguro. A produção, a perda de produção, se ele tiver, e também a variação de preço. Então, se essa variação for muito negativa, ele vai ter lá, ele tem um faturamento que está garantido no seguro. Se for muito negativo um desses dois, ou os dois fatores, né, preço e produção, ele recebe a diferença desse faturamento que estava esperado. Então, isso é uma novidade, né, vem de 3 anos para cá que vem ganhando corpo isso. Nós temos cooperativas que já adotam esse sistema, inclusive cooperativas trabalhando com seguro portalhão, né? E outras modalidades de seguro, né? Como a modalidade de riscos nomeados para aquelas regiões onde você tem risco apenas de granizo e de geada, né? Então o produtor paga um prêmio menor, mas é exatamente para atender aquele risco que ele tem naquela região. Então houve uma grande evolução nos seguros agrícolas, mas o governo não está fazendo a sua parte, porque a gente poderia ter desenvolvido mais o mercado e estar cobrindo uma área de pelo menos 30% do território aí da área agrícola do país com o seguro agrícola. Agora, você tocou num assunto importante, zoneamento agrícola. Tivemos até esse problema, né? Não se tinha dinheiro para pagar o zoneamento agrícola no país com a crise que se deu. E aí, como é que fica? Qual é a importância de se ter um zoneamento adequado, justamente para que você consiga uma subvenção ou pelo menos o contrato de seguro com as seguradoras mais acessível? Isso na audiência do Senado também foi conversado. Porque o que acontece com o zoneamento agrícola de risco climático? Ele tem que se basear, ele é um estudo científico para indicar para o produtor qual o melhor período de plantio, qual que é a semente correta, qual que é o solo que ele vai fazer, né, usar essa semente. E nós temos novas variedades cultivares, né, no mercado, né? Houve uma evolução no manejo do produtor, né? Nós tivemos também mudanças no clima, né? Ninguém estava imaginando que fosse, né? A gente nunca imagina que fosse dar seca no centro-oeste agora, ou chuva excessiva, como tem dado lá na região sul. Então, todas essas mudanças que estão tendo, né, de novas cultivares, mudanças climáticas, elas precisam entrar num estudo do zoneamento para indicar para o produtor o melhor período de plantio. E indicar, inclusive, se determinadas atividades não podem ser plantadas em determinados municípios. Isso pode acontecer. Então, se você não tem o zoneamento para dar esse embasamento, muitas vezes o produtor pode estar plantando uma cultura que ele não podia estar plantando. Janela errada. Ou na janela errada, né? Ou com a cultivar errada, e o zoneamento não está dando esse embasamento. E ele serve, um bom zoneamento, ele serve para precificar melhor o prêmio, né? Se você tem um bom zoneamento, né, você reduz o risco e isso vai impactar no prêmio, vai reduzir o prêmio pago pelo produtor. Então faz 4 anos que o Ministério da Agricultura não tem estudos, né, de zoneamento agrícola, e a gente está junto com a CNA buscando, né, para que se faça esse estudo. Não é um valor muito alto, mas o governo está em crise e não tem investido, inclusive, nessa ferramenta científica que é importante para o seguro. É a base do seguro, né? Exato. E essa discussão do seguro vai esquentar no Paraná. Tem um evento específico para isso. Exatamente. Nós estamos, a CNA, junto com a Federação da Agricultura, a Federação das Seguradoras, a FENSEG, e a Organização das Cooperativas, a OCEPAR, nós estamos promovendo no Paraná, no dia 8 de agosto, o dia todo lá. É uma segunda-feira, né? Então aqueles que querem conhecer Curitiba podem ir no domingo, mas nós já estamos lá com quase 200 inscritos no evento. E vai ser um evento que vai ter duas partes, né? Na parte da manhã nós vamos ter o secretário da Política Agrícola fazendo a abertura, o Ministério falando sobre o programa e um grande debate, né, sobre o seguro rural e também uma discussão sobre as tendências climáticas, né? E no período da tarde já vai ser a discussão dos produtos agrícolas, né? Então nós vamos lá discutir, né, como que é a contratação, fazer simulados de contratação das diferentes modalidades de seguro para grãos, para hortifruti, para pecuária e para florestas. E também simulações de pagamento de indenização. Porque tem muito produtor, muita cooperativa, muita gente no Brasil todo hoje que não conhece todos os seguros a fundo
Então, a ideia desse fórum, na parte da tarde, é exatamente ser bem didático e explicar e tirar todas as dúvidas dos produtores e cooperativas, né, sobre o funcionamento do seguro e como se calcula uma indenização, né? Então, isso é importante para a gente disseminar a cultura do seguro. Afinal, a gente, né, todo produtor sabe como que tira crédito, né, no banco, sabe como funciona a política de garantia de preço mínimo, conhece aqueles mecanismos, DGF, mas o seguro rural ainda não. A gente precisa ainda orientar melhor nossos produtores, corretores de seguro que também não conhecem seguro agrícola. A gente precisa criar uma rede, né? E esse evento vem exatamente para isso. Um grande debate sobre o seguro, um evento nacional com os maiores especialistas de seguro do país. Então está feito o convite. Muito obrigado, economista Pedro Loyola, da Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição lá na FAEP.